tarde, pessoal aqui do Instagram. E aí, gente, vamos falar um pouquinho sobre o Código da Manifestação. Vamos ver sobre isso. Vou esperar aqui o pessoal só se conectar com a gente para a gente poder fazer essa nossa live de hoje. E quem estiver chegando aí, só dá um oi para saber que tá tudo bem. Vocês estão me ouvindo bem? A gente vai dar aquele tempinho básico, né, para o pessoal poder se conectar aqui com a gente. Quem estiver chegando aí, se conectando com a gente, só dá um oi. Eu esqueci de avisar lá nos grupos, gente. Ai, cabeça minha. Enfim. E aí? Bom, vocês estão me ouvindo bem, gente? Dá um oizinho, dá um coraçãozinho, bota aí um joinha pra eu saber que vocês estão me ouvindo bem, que tá tudo certinho, né? Pra gente poder conversar aqui. Esqueci, gente, de avisar no grupo. A pessoa tá tão focada no tema aqui do negócio que eu esqueci de ir lá avisar no grupo que a gente vai ter a live aqui agora. Esqueci de avisar o pessoal lá do suporte pra dar oi aqui, que eu tô no ar, viu? Obrigada, Edna. Muito obrigada mesmo, gente. Vocês são incríveis, né? Tem sido incrível. Eu tô aqui pensando em tudo, né? Como foi essa semana. Foi uma experiência incrível. Uma experiência muito boa pra mim também, assim, porque... Gente, assim, tem muita coisa que a gente quer, que assim, eu quero compartilhar, porque são muitos anos de aprendizado, muita coisa, né, que a gente carrega de bagagem. Não faz sentido eu ficar com tudo isso pra mim, sabe? Não faz sentido. Não é pra ser assim. Então, quando a gente tem a oportunidade de poder abrir isso e compartilhar com as pessoas a respeito desse assunto, pra mim, gente, é uma festa, sabe? É uma celebração, de verdade. Pra mim é uma alegria muito grande. Então, essa experiência de ter feito isso, aberto às pessoas, ter de alguma forma, ter podido compartilhar, foi demais, gente. Academia da Luz, essa ficou pra história, viu? Essa, nossa, gente. Ai, gratidão. Gratidão mesmo. Eu esqueci, eu tô vendo aqui o nome do teu perfil, mas eu sei que você é minha aluna. Eu sei que você é lá da minha aluna, e você é da mentoria, não é? Da mentoria metafísica. Põe seu nome aí pra mim, só pra eu me lembrar que eu tô aqui, teu nome tá aqui, eu vejo teu rosto, eu vejo teu nome some da minha mente. A gratidão mesmo. É muito bom a gente ter essa partilha, né? Essa troca, né? E, sim, maravilhoso. E hoje a gente vai falar mais um pouquinho, só tô esperando o pessoal conectar. Se você puder dar um oi lá em algum dos grupos lá, ou chamar o suporte lá e falar, ela tá no ar, tá lá no Instagram, só pra ele... A Ana Maria Dourado, isso aí. Eu tava assim com Maria, eu sei que o nome dela tem Maria, e eu tava aqui. A gratidão, Ana, muito, muito obrigada, tá? É que eu vejo assim o nome e às vezes não conecto, mas eu vejo a foto e falo, eu conheço, é minha aluna, sei que é minha aluna. Lu, querida, tudo bem? Se você puder, por favor, com todo carinho, né, assim, com pedido, assim, pede lá pro Rodrigo pra mim, por favor, lá no suporte do auditório, só avisar pra ele que eu tô aqui no ar, pra ele avisar os grupos, por favor, pra gente poder chamar a galera pra cá, né, senão... Porque ao vivo é legal que a gente tira dúvida, né, gente? A gente vai tirar dúvida a respeito disso, então, puxa, oportunidade. Gratidão, Ana, viu? Perdoe mesmo por não lembrar do teu nome, mas é porque eu vejo o perfil e fico, mas eu olhei e falei, ela é minha aluna, a gente se fala. E aí o nome aqui não veio. Deus do céu, que vergonha. Mas é isso, às vezes minha mente, né, falha, me faz pagar esses micos. E aí, gente, estão animados para falar do nosso tema aqui de hoje? Deixa eu colocar a figurinha, né? Que agora que a gente aprendeu a usar essas figurinhas, ficou tudo de bom, né? Peraí. Ó, nosso tema de hoje vai ser esse aí. Será que existe um código secreto, né? Pra essa manifestação, pra gente conseguir manifestar as coisas? Gratidão, Lu. A Ana, né? De vez em quando você entra aqui com o seu perfil mesmo, né? Eu sei. Será que existe, gente, um código secreto, né? Pra que a gente consiga manifestar as coisas? E eu vou falar aqui pra você a respeito disso assim, de uma forma muito, muito sincera. E que se você acompanhou de alguma forma a Academia da Luz, um pouquinho que tenha sido, e não se preocupe se você não acompanhou, porque eu também vou procurar
explicar ao máximo isso para você, tá? Então, assim, se você acompanhou a academia, tá? Se você acompanhou, você vai entender isso aqui, você vai entrar numa sintonia aqui com o que eu vou compartilhar com você. Se você não acompanhou, preste atenção porque eu vou procurar te explicar. Se você não entendeu, você pode perguntar aqui que a gente responde, tá? Então, olha só. O que acontece com a história do código? Se existe um código secreto para uma manifestação? Tem um livro chamado Código de Moisés. E esse livro, que se chama Código de Moisés, foi escrito por um cara que é desses do trabalho do pessoal da Nova Era. Ele participou, acho que, do Segredo. Então, ele trouxe essa visão e tudo mais. O livro, ele é maravilhoso. Eu devia até ter separado o livro para mostrar aqui para vocês, né? Tá ali. Daqui a pouco eu pego. O livro, ele é maravilhoso, ele é um livro bom, mas se a gente lê o livro sem os entendimentos, por exemplo, dessa visão metafísica, a gente vai olhar para ele e a gente vai dizer assim, nossa, mas isso aqui é uma prática, parece uma prática muito mental. Então, assim, imagina o seguinte, a gente precisa, para você entender o cenário aqui, lembra que em uma das aulas eu falei das 3 fases do despertar, nas 3 fases desse processo de despertar? Primeira fase é quando a gente está na superfície do ser, envolvido, nutrido pelos problemas, pelas dores, pelas preocupações, pelos medos, sabe, tudo que a gente normalmente vê com a maioria das pessoas. Essa primeira fase, né? Você tá ali mergulhado naquele problema e você não sabe o que fazer. Você tá criando e recriando aquele problema na tua vida constantemente. Segunda fase é quando você para e fala assim, cara, eu não aguento mais, tem alguma coisa errada, não é possível, eu vou buscar alguma ajuda. Aí você até vai nas religiões, você vai em pessoas que possam te ajudar, mas às vezes você vai parar em determinados lugares que também estão na superfície. Então vai ajudar assim, no nível do problema, né? Estão no mesmo problema, vão te ajudar no nível do problema. O que acontece? Aí você fala, não, ainda não é isso, tem alguma coisa aqui, tem um chamado, tem alguma coisa aqui. Aí você começa, você sabe, cai num vídeo, ou você cai na sua mão um livro, alguém fala alguma coisa pra você, e você começa a falar assim, por exemplo, quando a gente se depara com você é 100% responsável pela realidade que você vive. Isso dá um impacto. Para quem está muito no campo da primeira fase, quando ele ouve isso, é um impacto. Pá! Isso é um choque. E a pessoa fala assim, puxa, se sou eu que estou criando isso, então tem alguma coisa que eu tenho que mudar dentro de mim. Pronto. Quando a pessoa faz esse tipo de questionamento, esse tipo de percepção, ela já começou a olhar para passar para a segunda fase. Então, o que é isso? O que é esse passar para a segunda fase? É quando ela começa a olhar para dentro. É quando ela começa a observar a estrutura que ela carrega dentro dela, que é uma estrutura o quê? Eu tenho corpo, né, mente e espírito. Eu tenho corpo, a mente e espírito. E essa mente, ela pode estar envolvida diretamente com as coisas ali do corpo, com as coisas práticas do dia a dia, com os problemas, né? A mente pega o conjunto de emoções e joga, né? Você fica jogando com a gente. Ah, não, ela tem muito medo disso, então vamos jogar, porque aqui no medo eu continuo controlando ela aqui. Principalmente quando a mente está muito na superfície, o ego está tomando conta disso, enfim. Acredito que você já tem entendido. Se não entendeu, depois você coloca aqui que eu retorno. E tem aquela parte da mente que ela busca aquele contato com o espírito. Essa mente, ela também tem uma subdivisão, que é a mente consciente, ligada ao ego, ligada aos 5 sentidos, e a gente tem uma parte da nossa mente que ela é inconsciente. E esse inconsciente, ele não analisa muita coisa, ele só executa. E é esse inconsciente que não analisa e executa que está em contato com o nosso que está em contato com o nosso espírito, que recebe os influxos espirituais, as informações espirituais, que muitas delas chegam até nós através de sonhos, por exemplo, intuições, por exemplo. Só que imagina, aí a pessoa está nessa fase, bom, eu tenho que descobrir por que eu estou criando isso, de que forma eu estou criando isso, porque não é o que eu quero é outra coisa. Puxa vida, eu quero ser próspero e eu estou me vendo na escassez. Eu quero ter mais saúde, eu só me vejo doente. Eu quero ter bons relacionamentos, eu estou tomando pé na bunda todo dia. Todas as vezes, em todos os relacionamentos, não é possível. Né? Aí você não consegue entender que você é responsável, você começa a botar culpa, né? Alguém roubou praga em mim, alguém fez macumba, alguém fez alguma coisa, não é possível, eu tô pagando karma, foi na outra encarnação, deve ter feito muita besteira. É assim que a pessoa fica, não é esse o processo que normalmente as pessoas ficam? Mas quando você tá nessa segunda fase, você vai buscando, olhando para dentro, buscando a interação
uma interação mais sutil, uma interação profunda e mais sutil com o teu espírito, na verdade. Na verdade, você está em busca do seu espírito. Só que a maioria das pessoas, por não conhecer, elas acham que estão indo em busca da mente, do poder da mente, desse poder. Nossa, minha mente é poderosa. Quem fala isso, gente, dá até dó. A mente é poderosa. A mente cheia de dúvida, cheia de dualidade, cheia de limitação, cheia de filtro, cheia de crença. Essa mente é poderosa, gente? O que vocês acham? Claro que não. Não é. Essa mente não é poderosa. Essa mente não, ela está condicionada, ela está sendo dominada por alguma coisa. Que nesse caso é o ego. Ego carregado de crenças, carregado de um monte de treco. Aí o que você faz? Né? O que você vai e faz? Você está nessa segunda fase. Então, nessa segunda fase, em que você está nesse processo de descoberta, você está oscilando entre o processo consciente dos 5 sentidos, você está oscilando entre si, essa vivência com o inconsciente e com o espírito, né? Você está nessa fase, essa segunda fase. Muita gente ainda está nessa segunda fase, tá? Tem bastante gente que está nessa segunda fase. Nessa fase, o conhecimento, por exemplo, se você tiver uma visão mais ampla, o conhecimento desse livro, Código de Moisés, ele é útil, muito útil. Se você estiver na primeira fase, você vai se cansar. Se você estiver na segunda fase, o conhecimento desse livro, desse entendimento, ele vai ser útil para você. Ele vai começar a abrir a sua visão para um outro nível de percepção, para um outro nível dentro da tua consciência, onde você sim vai começar a construir uma interação com a sua essência. E aqui eu tenho que fazer um adendo, tá? Antes de mergulhar no assunto de será que existe um código secreto para manifestação, para vocês entenderem como é esse processo na nossa vida. Preste atenção numa coisa. Quando que a gente está na primeira fase? Vou fazer uma coisa aqui com uma história bíblica que todo mundo conhece, você vai entender como que a Bíblia ela traz profundos significados para a nossa vida no geral. Lembra daquela história do povo hebreu sendo liberto como escravos no Egito e que eles passaram 40 anos no deserto para poder chegar na Terra Prometida? Pois é, tem vários detalhes aí nessa história que a gente vai falar que você vai abrir seus olhos em relação a isso. Por que eu estou falando dessa história? Porque essa história tem a ver com Moisés. Então o Código Secreto seria o Código de Moisés, está ligado a esse livro. Eu quero que você contextualize isso, mas só que você vai trazer isso para um aprendizado profundo na tua vida. Então imagina, a galera era escrava lá no Egito. Eles eram escravos por anos, gerações ali escravos, né, no Egito. E eles tinham aquela vidinha, né? Eles tinham aquela vidinha deles e tal. O que acontece? Aquela vidinha de escravo. Então eu tenho a vidinha de escravo, mas eu tenho comida, eu tenho um teto, eu tenho onde ficar, posso ter minha família, a gente está aqui trabalhando, mas estamos aqui, estamos de boa. Aí chega alguém e fala assim, ei cara, a sua vida não é para ser só isso aí não, cara, você não veio para ser escravo não. Ó, tem uma terra prometida, tem um lugar onde você vai ser livre e viver em abundância, em harmonia. Poxa, a promessa é boa, né? Mas será? O que a gente tem que fazer? Preste atenção nisso, gente. Preste atenção nisso. Eu vou falando a história e vou falando o contexto. Lembra que eu falei da primeira fase? Essa primeira fase da vida que a gente está é a história daquele povo escravo no Egito, submetido a coisas que não condiziam com a natureza deles, né? Por exemplo, os hebreus, segundo a Bíblia, era o povo escolhido na época, era o povo escolhido de Deus. Como que o povo escolhido de Deus estava escravo, né? Como que esse povo estava escravo? Eles não estavam... como é que eles poderiam estar escravos? Eles não poderiam estar escravos, tá? Então, o que acontece aqui? Quando nós estamos na primeira fase, nessa primeira fase da superfície do ser, sofrendo com as questões, preso, assim, tá ruim, mas às vezes a gente quer ficar ali, a gente não consegue sair dali, ó, tá uma bosta, eu tô sendo escravo dessa vida, não é possível que a vida seja só isso, né? Mas tá, eu tenho casa, eu tenho uma família, tá tudo aqui, mas você não tá feliz, você tá insatisfeito, mas você tá ali. Sofrendo com essa dualidade toda, né? Sofrendo com essa situação toda, né? E aí você
você fica assim, bom, e aí, né? O que vai fazer? Aí tem alguma coisa dentro de você que te chama para dizer assim, olha, existe uma vida melhor. Existe um significado mais profundo. É um Moisés da nossa vida, né? Vamos dizer assim. Existe algo maior, tá? Eu quero te mostrar esse caminho. E aí você fala, tá, vamos lá, né? Vamos lá. E aí quando você decide seguir por esse caminho, você começa o seu processo de libertação dessa escravidão. E esse processo de libertação, gente, ele não é fácil. Não é fácil. Aquela coisa do mar que se separa, né? Vamos lá, as águas que se separam para o povo atravessar. Essas águas que se separam, elas representam aquele momento em que a gente começa a ver que existe sim essa dualidade, né? A gente está atravessando essa dualidade. Nós estamos saindo desse mundo da dualidade. E nós estamos mergulhando num caminho que é desconhecido, é super diferente, mas a gente está seguindo em frente, avançando. Preste atenção nisso, tá? Isso é muito importante aqui. Aí vamos voltar para a história. Essa segunda fase começa quando a gente atravessa esse mar, quando a gente ultrapassa essa barreira, quando a gente começa a olhar além da dualidade. A dualidade está na superfície. A unidade é onde a gente está em Deus, nessa presença. E aí, para onde que esse povo vai sendo conduzido? Para um deserto. Geograficamente falando, essa jornada deles até a Terra Prometida teria levado 40 dias. Mas levou 40 anos. E aí você vai olhar assim, caramba, Alessandra, como que pode? E eu pergunto a você, há quanto tempo você está nessa segunda fase? E sabe por que a gente fica nessa segunda fase desértica, aparentemente desértica? Porque você tem um objetivo, você sabe que aquela vida anterior não era a vida que foi proferida para você, foi projetada para você, você é filho de Deus, né? Imagem e semelhança dele. Ele diz que é para que a gente tenha vida e abundância e você não vê isso acontecendo. Você vê doença, você vê problema, você vê só complicação, aí você fica, o que está acontecendo? Aí você vai estudando, se empenhando e fazendo as práticas e fazendo um monte de coisa e nada acontece. Nada acontece, tá tudo na mesma coisa. Você está no período de deserto, onde você não vê resultados. Mas o que acontece nesse período de deserto, gente? No período lá da história bíblica, eles ficaram 40 anos no deserto para retirar a mentalidade de escravo, para alterar o mindset de escravo que eles tinham. E aí eu falo para você que é aquele momento em que você olha o estudo, você aprende ali os estudos metafísicos, espirituais, você acha incrível, alguma coisa dentro de você te chama para aquilo. E você vai e você começa a enfrentar algumas barreiras, você começa a enfrentar alguns medos, você começa a enfrentar coisas assim, sabe? Seus paradigmas começam a ser confrontados, as suas crenças, sabe? Estão sendo confrontadas. E você fica naquela situação. Conta a história que muitos queriam voltar para o Egito. E, gente, na vida real, da nossa vida aqui, muita gente volta para aquele estado, porque desiste. E eles passaram 40 anos no deserto para mudar a mentalidade. Pensa comigo, gente. A mudança, ela pode ser rápida? Pode. Eu acredito plenamente nisso. Eu acredito totalmente nisso. Ela pode ser rápida? Pode. Porém, tem gente que não consegue entender que algumas mudanças, elas precisam sim de tempo. Por quê? Você tá esquecendo da condição que você tinha antes. Eu não sei qual é a idade que você tem agora, mas pare e pensa. Há quanto tempo que você conhece as coisas que você conhece? Sobre espiritualidade, por exemplo. Sobre essa coisa da mentalidade, essa coisa da criatividade, o conhecimento de ciências quânticas e tal. Quanto tempo que você conhece isso? O que realmente mudou? Por que parece que demora? Tá demorando? Deixa eu só falar uma coisa, né? Tá demorando pra você? Tá demorando? Ok. Tá demorando porque tem alguma coisa dentro de você que precisa ser transformada. Tem alguma coisa dentro da tua mentalidade que precisa ser transformada. Tá? Tem algo dentro da tua mentalidade que precisa ser transformada. Então você fica nesse período do deserto. E uma coisa que eu vou dar uma dica aqui pra você. Quanto mais você resistir ao processo, quanto mais você resistir, mais demorado fica. Parece louco, né? Mas é. Quanto mais você resistir. O que é essa resistência? Você sabe que você tem que manter o foco, você tem um alvo. Qual é seu alvo? A gente viu lá na Academia da Luz.
Qual é seu alvo? O seu alvo é estar em sintonia, em contato com o divino dentro de você. O seu alvo é encontrar essa presença divina dentro de você. O alvo é se relacionar com ela com liberdade. Se relacionar com ela sem barreiras. E a sua mente crística, que é a sua mente iluminada, é que conduz a esse caminho. Aí às vezes você está no deserto da vida, que é onde você já descobriu, você sabe, puxa, é isso que eu acredito. Caramba, Alessandro, você falou pra mim. Cara, isso que você tá falando é verdade, eu já li isso na Bíblia, uma vez eu li isso num livro, isso falou fundo, mas eu não sabia direito, sabe, dessa situação, mas eu tô procurando aprender, implementar isso. E aí você não vê as coisas acontecendo, você não vê mudança. Aí a tua mentalidade de escravo vai puxando você de volta para a primeira fase. Vai dizendo assim, cara, olha só, a tua vida podia estar ruim pra caramba, mas de certa forma você via as coisas acontecendo. Via as coisas acontecendo negativamente, mas via. Aqui, ó, tá nada acontecendo, tá tudo na mesma, tá tudo paradão aí. E aí? E aí, gente, olha, presta atenção nisso. Essa passagem, né, do deserto, que é onde as pessoas ficam naquela dúvida ainda, naquele processo, né? Volto para a escravidão, né? Para aquele momento, para aquela superfície, para aquela confusão, né? Ou sigo em frente para o alvo, sigo em frente no alvo, caminho reto e estreito, né? Porque quanto mais você tiver isso claro na sua mente, veja bem, o seu alvo, gente, não é o seu sucesso. O seu alvo não é você ter boa saúde. O seu alvo não é você, pensou e conseguir, sabe, tudo que você quer. Isso não é seu alvo. Isso daí, gente, é consequência de alguma coisa. Bota isso na sua cabeça. O que você realmente quer não é mais dinheiro, não é ter relacionamento fantástico, não é ter uma saúde ultra mega power. Entenda, isso é consequência. Isso é resultado. Quando você vai direto à causa, quando você vai direto ao alvo, qual é o seu alvo? Reconhecer a sua identidade espiritual e se relacionar com aquilo que realmente tem poder dentro de você. Que realmente tem poder de você é o onipotente. É a presença divina dentro de você que tem poder. Então, quando você segue para o alvo, sem se preocupar, o deserto passa muito mais rápido. Pensa, se aquele povo tivesse entendido realmente a mensagem, eles atenderam o chamado, mas eles não entenderam a mensagem real, eles teriam ficado apenas 40 dias no deserto e não 40 anos. Tem noção disso, gente? 40 anos, eu não sei qual idade você tem, eu tô 43. Cara, 40 anos vagando no deserto, sabe, em total, sendo treinados para uma total dependência com o Criador. Eu vou mandar comida, mando maná. Eu vou mandar codornizes, mandava codornizes. Bate aí falava com Moisés, bate aí na pedra e a água brotava no deserto. Pensa nisso, gente, que doido. Por que aquele tempo todo? Por uma única razão, teimosia, resistência na segunda fase. Então, quanto mais resistente, quanto mais teimoso você for, quanto menos você se dedicar a entender o processo, a buscar o alvo dentro de você, a mergulhar nessa presença de fato, mais você vai ver o seu processo se estender, o seu processo de deserto se estender. Entende? É por isso que às vezes demora. Então, por exemplo, esse trabalho do Código de Moisés, esse que é um curso, na verdade, né? O Código da Manifestação, que se você olhar a partir do olhar da superfície, você vai ver como algo, não, faz assim, faz assado, segue essa regrinha aqui, ponto, acabou. Né? Só que você não vai ver resultado. Agora, se você olhar como uma ferramenta, como um conhecimento que te agrega no sentido de te colocar mais próximo do seu alvo, você já começa a mudar a sua mentalidade para obter melhores resultados. Então, qual seria o código secreto para a manifestação? Você já tem a ideia aí? O verdadeiro código secreto para a manifestação é o conhecimento da presença divina dentro de você. É a relação íntima, real, forte, poderosa e verdadeira dentro de você.
Esse é seu código secreto para manifestar qualquer coisa que você queira. O que você quer, lembra disso. O que você quer é consequência. O que você pensa que quer, na verdade, é consequência. O que você deve querer é se manter no foco, é se relacionar com seu alvo. É estar em contato com seu alvo. Seu alvo é essa consciência plena da tua unidade com o Criador. Enquanto você não tiver isso, nada lhe será acrescentado. Lembra que Cristo falava? Buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Não é um pouquinho, não é um pedacinho, não é 10%, não é 1%. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Todas, é tudo, bebê. Tudo. Tem noção? Você sabe o que realmente tudo que você precisa na sua vida? Você não sabe. Você pode ter uma noção, você pode ter um desejinho, né? Uma coisinha aqui. Mas ele sabe dentro de você. E quando você vai a ele, se conecta com ele, tudo lhe é acrescentado. Você percebe que são ensinamentos, né? Ensinamentos que são para a nossa vida. Ah, Alessandra, mas está lá na Bíblia, nas antigas. Gente, mas entenda, não faça essa interpretação completamente literal. E tem mais um detalhe. Quando eles melhoraram um pouquinho a mentalidade, melhoraram um pouco não, bastante, né, gente? Aí que eles foram conduzidos para a tal da Terra Prometida. Chegou lá, viram que era tudo que tinha sido prometido, realmente era aquilo. Mas tinha um porém, eles tinham que conquistar aquela terra. Conquistar a terra. E o que significa essa conquista da segunda para a terceira fase? Tem noção do que seria isso? Essa conquista? É quando você se entrega a isso. Quando você não tem mais... se entrega, que eu falo assim, gente, é se entregar assim, bom, Deus é tudo, o princípio, né? Tudo é Deus e o que vem de Deus, só isso é realidade. Quando você aceita isso, quando você toma posse disso, de verdade, nada fora te retira aquilo que você conquistou. Não tem retorno, sabe? Você entra nessa consciência, nessa presença com tanta força, com tanta verdade. E essa terceira fase, às vezes, é uma fase desafiadora pra gente. Porque a gente acredita, a gente entende, a gente estuda, a gente vê as coisas maravilhosas acontecendo, mas ainda assim vem aquela coisinha que fala assim, e se? E se não for isso? E se não der certo? E se tudo isso aqui estiver errado? E aí aquele processo que você precisa estabelecer para tomar posse desse reino. Tomar posse, sabe por que eu vou usar esse termo tomar posse? Porque da mesma forma que aquele povo hebreu tinha uma promessa de Deus, né? Que aquela terra era deles, ou seja, era herança deles, era uma ordem divina que fosse deles. Nós somos filhos e filhas, temos herança, é a nossa herança. A nossa herança é esse reino. E se essa herança é o nosso reino, a gente tem que tomar posse. Não é? A gente tem que tomar posse. Esse e se, gente, é a resquício da nossa... Esse se é o resquício da nosso mindset escravo ainda. Sabe? Lá da superfície do ser. Presente ainda atrapalhando. Então, esse trabalho do curso do Código da Manifestação, gente, que eu tô falando aqui pra vocês, né? Ele é um dos bônus, ele é um curso que vai estar de bônus na Academia Espiritual. Para quem adquirir a Academia Espiritual hoje, vai ter acesso a esse bônus, a esse curso completo, que é um estudo, né? Foi um curso completo que a gente embasou em cima desse livro, né? E, claro que tem muita gente que polemiza isso. Ah, não, mas o nome de Deus não é para ser usado. Gente, vamos parar. Porque assim, o livro fala, ele conta a história, ele é todo embasado nisso. Naquele momento em que Moisés tem um encontro com Deus. Né? Moisés tem um encontro com Deus através de uma sarça ardente. E ele pergunta o nome de Deus. Qual o seu nome? E Deus responde, né? Eu sou o que sou. E aí o autor, ele pega esse entendimento, faz um estudo, desenvolve aquilo ali e diz que o eu sou o que sou é o que cria, é a palavra criadora, é força criadora, tá? É força criadora. Então essa palavra que tem força criadora, né? Ele começa a fazer a gente entender através de fases e de passos como a gente poderia trabalhar isso.
Então entenda, o que é o eu sou o que eu sou o que sou? O que é isso? Não é Deus dentro de você? Então você só vai conseguir realmente se conectar à essência desse ensinamento dentro da visão que o autor traz, se você entender que esse eu sou o que sou é o encontro da terceira fase, gente. A terceira fase em que você está imerso no reino dentro de você. Porque não é mais você, é como Cristo dizia, né? Não é, o que eu faço não sou eu quem faz é o Pai que está em mim. Ou Paulo que dizia, já não sou eu quem vivo, é a vida de Deus quem em mim vive, ou a vida de Cristo quem em mim vive. É o reconhecimento desse eu sou o que realiza. O eu sou o que sou é o que manifesta. Você não faz nada, você só vai para o alvo. Você só se coloca na presença, você só segue para sua terra prometida. Você está entendendo? Essa é a sua jornada. Só que tem gente que ainda está preso lá na escravidão, querido, e está feliz lá na escravidão, e tá beleza, cada um na sua. Né? Então, esse é o que você precisa ter em mente. Por isso que é importante, que a gente viu lá na Academia da Luz, a gente ter noção de que fase nessa história a gente está. Às vezes você está sofrendo demais, aí você pega um conhecimento puramente espiritual como esse, você vai aplicar aqui. Imagina você aplicar um conhecimento desses lá na sua condição de escravo. Vai dar certo, gente? Claro que não. Então você precisa entender em que fase você está para alinhar isso. Então, às vezes, você, quando começa a estudar essas coisas, você tem aquela fase do deserto. E eu falo assim, se é para ficar um pouquinho no deserto, que fique rápido, que fique logo, né? Que entre logo lá, porque ficar na consciência de escravo vai dar ruim. Então, você sai da primeira fase, você entra na segunda fase, tá? Você entra nessa segunda fase, sabendo que você tem a sua terra prometida, ela tá ali. E que você vai ficar naquele deserto porque tem alguma coisa a ser transformada dentro de você. O que tem aí para ser transformado dentro de você? Você sabe. Talvez você ponha sujeirinha embaixo do tapete, né? Tem coisa que você tem medo, tem crença religiosa ainda aí, ó, na tua cabeça, tirintando, falando um monte de coisa, dizendo que você não merece nada, de que você tem que sofrer. Hoje eu tava até conversando isso com meu esposo, né? Do quanto de crença que a gente recebe que atrapalha a nossa vida de abundância. E o tanto de crenças mesmo que estão atrapalhando isso, não merecimento, ou que você está cumprindo karma, isso é uma crença, gente. Ah, não, eu sou pobre e as coisas que eu faço não dão certo, porque é por causa da minha reencarnação, porque na última encarnação eu passei por isso. Balela. Você nasceu aqui, você tem 24 horas como todo mundo para fazer as coisas acontecerem. Você tem escolha de ir para a fonte e ter o perdão supremo de Deus que diz assim, não, tudo que eu tenho é teu. Vai lá e pega. E aí você fica naquele estado de mas Ale, porque lá onde eu frequentava, sabe, a igreja dizia que rico não vai para o céu. Gente, o contexto bíblico dessa parte está falando de apego. Lembra que eu falei aqui para você, ainda há pouco, que você não quer... Você pensa que quer dinheiro, você pensa que quer saúde, você pensa que quer melhores relacionamentos. O seu desejo, o seu impulso é para encontrar e ter essa relação com o divino. Porque a partir do momento que você tem essa relação, todas essas coisas são acrescidas à sua vida. Vem por consequência. Entendeu? Então, quando falava, não, porque rico não vai para o céu, o que estava querendo dizer ali, na verdade, era o apego ao material, que faz você esquecer do seu alvo. O apego às coisas da matéria que faz você esquecer do seu alvo. Entendeu, gente? Esse é o ponto. Você tem que entender o contexto do negócio. Ora, você vai entender o contexto do que era dito e qual o significado filosófico que aquilo queria dizer. E ora você vai olhar aquilo ali e vai ter um entendimento tão aprofundado que é como se Deus estivesse falando diretamente contigo. É o Cristo te ensinando. Gente, ter essa experiência não tem preço. Você viver uma experiência dessa não tem preço. Sabe, é algo assim que, nossa, todo mundo deveria buscar realmente. Porque isso acalma, de fato, a nossa vida aqui. A gente para de ficar correndo atrás de não saber nem o que é direito, né?
E aí quando a gente vê, tudo que a gente precisa vem pra gente. Então quando você tem esse entendimento, você se liberta. É o que a Renata aqui está falando agora. Você se liberta, isso é liberdade. Isso é liberdade. Então preste atenção. Eu sempre falo isso, falei isso a academia inteira. Quando você tem as chaves da metafísica, quando você tem o entendimento das chaves da metafísica, que te dá o entendimento espiritual de fato, qualquer livro que você pegar, qualquer livro, você vai ter um entendimento muito mais aprofundado. Você vai ter uma percepção muito mais clara, muito mais ampla a respeito do que você está lendo. Então, às vezes, por exemplo, na época que eu lancei esse curso, né, do Código de Manifestação, gente, o que vinha de gente falando lá, usando textos, um monte de texto bíblico fora de contexto e dando aquele, né, falando um monte. E eu falava assim, gente, meu Deus, né? Eu falava assim, só Deus para ter compaixão dessas pessoas, porque elas não tinham entendido absolutamente nada, nem da própria Bíblia, nem do que estava sendo apresentado ali. E é triste, né? Isso é muito triste. Mas o que eu posso fazer? Cada um no seu quadrado, cada um no seu despertar. Eu estou aqui falando. Se as minhas palavras reverberam aí dentro de você, de alguma forma, alguma coisa toca em você, você está saindo da sua mentalidade de escravidão. Você está vindo para a segunda fase. Ou você já está na segunda fase, na sua jornada, para entrar na terceira. Vocês estão entendendo? Se o que eu falo reverbera com você, conecta, ótimo, a gente está aqui junto nessa jornada. Agora, de repente, eu falo isso gera um bloqueio, gera uma resistência muito grande. Então, você ainda está na primeira fase. E você vai precisar passar por algumas coisas da primeira fase para que você tenha força e coragem, né, para sair dessa primeira fase e ir para a segunda. Gente, cada um está no nível, tá? Não é porque você está no primeiro nível que você é pior do que quem está... Não. São fases. Eu não posso condenar uma criança porque não sabe andar. Eu sei andar, mas o bebezinho não sabe. Eu vou condenar o bebezinho porque não sabe andar? Não, né, gente? É fase. Em algum momento, aquilo vai mexer na consciência, em algum momento ela vai se erguer, em algum momento o processo dela de desenvolvimento vai crescendo, né? E ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo e tá tudo bem, gente. Não precisa vir, né? A pessoa às vezes vem aqui com raiva e às vezes fala, né? Manda mensagem assim. Eu falo, gente, o que eu posso fazer? Se eu falar qualquer coisa, a pessoa não vai se convencer. Eu não tô aqui para convencer ninguém. Eu tô falando aqui da minha experiência, da minha vivência, das coisas que eu experimentei na minha vida, que fizeram sentido para mim, que fazem sentido para as pessoas que eu já atendi nessa vida, que não foram poucas, foram muitas, graças a Deus. Que faz sentido para os meus alunos, para as minhas alunas, muitas delas. Tem muitas delas que pegaram ali o primeiro conhecimento e ficaram, e estão ali quietinhas. Mas eu sei que elas estão ainda conectadas, porque é o processo delas. Quem sou eu para dizer, né? Olha, você não pode ficar aí só nesse tanto de aula, não. Você tem que seguir em frente. Não, gente, eu sei que é um processo. A semente está germinando dentro dela. Ela precisa de força para sair da primeira fase. É um processo interior. O que eu faço é, se precisar de ajuda, eu estou aqui. Né? Se precisar de apoio, estou aqui. Vamos passar por essas fases. Eu sei que não é fácil. E essas fases, gente, a gente está falando aqui rapidinho, mas essas fases podem durar anos. Eu conheço pessoas que estão na primeira fase a vida toda. Sofrendo, em briga, em conflito, sabe, com dor e tá tudo ruim, e parece que não consegue, tá tão condicionada, a mentalidade tá tão escravizada que não consegue. Mesmo que a gente tente ajudar, não vai, sabe, não vai, a pessoa tá agarrada ali. Então é um processo que ela vai ter que viver sozinha ali, até ela despertar, entendeu? E a gente tem que respeitar, entenda isso, né? Então a pessoa está na segunda fase, quer ir logo para a terceira, mas tem alguma coisa aí dentro de você que precisa ser transmutada. Sua mentalidade do escravo, né, precisa ser trabalhada. É o que a Maria está falando aqui, né, Ana Maria. Estudar e praticar todos os dias. É mais confortável não fazer nada porque crescer. Exatamente. Crescer dói. Exato. Passar por isso, né, por exemplo, um bebezinho quando está começando a andar, quantas vezes ele cai? Quem aqui já tentou andar de bicicleta e aprender lá, lembra lá, gente, quantas vezes você ralou seu joelhinho? As crianças de hoje já não tem essa, né? Que é tanto recurso que elas não caem. Mas
Quem aí já ralou o joelhinho tentando andar de bicicleta, não faz parte do processo. Crescer, aprender coisas novas, dói. Confronta coisas. E quanto mais a gente tem mais maturidade, né, para algumas coisas, determinados entendimentos e situações que a gente recebe, assim, informações, algumas vão impactar com o nosso paradigma, sabe? Algumas delas vão criar essa, sabe, vão fazer aquele choque, assim, no primeiro momento. Então a gente fica aflito, mas não é, gente, é aquela insegurança. Imagina o seguinte, você escravo, tá, você trabalhava pra caramba, mas tua família tinha comida, você criava gado, você tinha alguma plantio ali, você podia plantar algumas coisas. Então você trabalhava muito, a família inteira trabalhava muito, mas vocês tinham um lar, vocês tinham uma casa, você tinha um lugar, você tinha uma comunidade. Mas tá tudo certo, não tá? Tá tudo beleza. Só que você não foi projetado para isso. A sua vida não poderia se resumir a só isso. A sua vida não é só isso. E a situação de libertação, né, daquele povo era porque a missão, o propósito daquelas pessoas não é só isso. Assim como o seu propósito não é viver só isso. Seu propósito não é viver só isso. Você não foi projetado para viver só isso. Aí quando Cristo veio, que aquele povo de novo se perdeu ali na história, né? Por conta, se apegou demais à questão religiosa, né? Se apegou demais e esqueceu da essência da situação. Então, quando Cristo veio, ele veio falar da essência. Ele fala assim, olha, vocês são filhos, tá? Então, vocês têm o amor do Pai. Né? O Senhor, que parece que está distante, né? Porque a visão religiosa era, o Deus era o Senhor e as pessoas eram servos. Por quê? Isso era resquício ainda daquela mentalidade de escravo. E isso é o mais difícil de ser limpo. Por quê, gente? A gente, veja bem, todo mundo aqui, a gente mora aqui no Brasil, a maioria, né? Vem de uma mentalidade, né? De uma mentalidade religiosa, muito católica e cristã, que apontou sempre para um Deus muito distante de nós. Para um Deus que pune, que castiga, um Senhor distanciado. Então eu sempre falo assim, eles apontaram para um Deus que era como se fosse o faraó, né? O grande rei, e que os outros deviam obediência, entenda bem, tá, gente? Eu não sou contra a obediência, eu acho que a gente tem que ser obediente a Deus, mas não nesse sentido que eles colocam, como se ele fosse um senhor escravocrata, né? Somos escravos, temos que servos, temos que obedecer. Essa é a mentalidade, o resquício ainda dessa mentalidade da religião, tá? Essa ainda é um resquício disso. É um resquício daquela visão de escravo, daquele povo lá do Egito que manteve isso. Então, quando Jesus veio e falou assim, ei, deixa eu falar um negócio pra vocês aí, ó. Sabe, o meu pai, ele é pai de todos. Vocês são filhos. Todos nós aqui somos filhos dele. E como filhos, nós temos intimidade. Nós temos liberdade para conversar. Aí você imagina um sistema religioso implantado onde para você ter benefícios, bênçãos, você tinha que sacrificar animais. Só podia ser feito através de sangue. Era pombinho, era carneirinho, era cabra, que você tinha que levar para o templo para aquela ritualística, seguir lá, né, cada átrio, né, daquele templo, toda aquela ritualística para ter alguma coisa de Deus. Imagina você só conversar com Deus através de um intermediário, que era o sacerdote do templo. Você entende isso, gente? O quanto isso é sério? O quanto que a gente ainda faz isso? Quem são os seus intermediários aí para você conversar direto com Deus? Para e pensa. Não precisa nem escrever aqui não. Só para e pensa. Quantos intermediários você ainda mantém para conversar com o Pai direto, né? Exatamente. Foi para isso foi criado, gente, lembra que foi aquele período que eles estavam no deserto, 40 anos, né? Então você começa a pensar que eles foram sendo instruídos na forma, porque eles tinham muito aquela visão ainda dos egípcios. Então aquilo tudo foi meio que readaptado para que houvesse o contato com o divino, então estabelecesse o arco da aliança para que eles tivessem uma referência, porque lembra, no Egito havia muitos deuses, né, muitas deidades. Então eles acreditavam num Deus único, mas eles acabavam trazendo aquilo ali, o convívio, né, com aquele povo. E ali foi feito vamos dizer assim,
uma adaptação inicial para que a mente deles fosse preparada para isso. Mas o tempo inteiro a conversa era direta. Eles eram guiados pela coluna de fogo durante a noite, a nuvem durante o dia. Né? Havia essa informação. Moisés falava com eles, né? Falava diretamente e recebia as instruções para dar. Gente, era muita gente, eram várias tribos ali, muita gente para dar conta. Então havia um contexto. Então essa necessidade desses intermediários, né, foi necessária por um tempo. E o Cristo veio para mostrar como deveria ser da forma correta. Por exemplo, eles acreditavam que era no templo que Deus habitava. O Espírito de Deus estava no templo, lá no Arco da Aliança. Representava a aliança de Deus com aquele povo. E aí Cristo veio dizer assim, olha, é dentro de você. O reino dos céus, onde Deus está, onde você pode conversar com Ele, é dentro de você. Pensa na revolução. Até hoje isso revoluciona, gente. Você pega um religioso, sabe, bem raizão mesmo. Vai falar isso pra ele. Tá lá na Bíblia, mas ele não aceita não. Então isso foi revolucionário, tá? Isso foi muito revolucionário. Então, pelo fato de ter sido revolucionário nesse sentido, que aconteceu toda a resistência, uma parte aceitava e outra parte resistia. É igual a nós aqui. Quando você ouve uma mensagem como a do Cristo, né? Você e o Pai são um só, você é imagem e semelhança do Criador. O reino dele está dentro de você. Você é filho, você é filha, você pode conversar, a sua relação com ele é íntima, é direta. Quando você ouve isso, um grupo, assim, naturalmente uma parte da sua mente fala assim, caramba, é isso que eu quero na minha vida, caramba, é isso que eu acredito, tá aqui, ó, fala comigo. E outra parte fala assim, será? Será que é isso mesmo? Ah, não, mas não foi assim que eu aprendi da minha avó. Não, mas não foi assim que eu vi na igreja. Não foi assim que eu vi lá não sei aonde. E que o sofrimento é uma regra. Caramba, Deus quer sofrimento para os seus filhos? Claro que não. E foi isso que o Cristo vinha mostrar. Aquilo que eles acreditavam que era uma punição, que era castigo, o que Cristo dizia? É para que se manifeste nele a glória de Deus. E o que ele fazia? Curava todas elas. Cegos de nascença, aleijados. Por que ele curava? Se fosse uma lei divina de que não, nasceu cego é porque em outra vida, né, ele veio para punir. Por que Cristo podia curar? Porque o perdão, o amor de Deus, gente, permanece ali. A glória de Deus se manifesta a todos, sem distinção. Por isso que Cristo dizia, o sol nasce para bons e ruins, né? Ímpios e puros. E isso é difícil da gente entender. Isso é difícil da gente aceitar. Sabe? Principalmente se a gente estiver na primeira fase. Na primeira fase a gente não aceita isso. Nunca. Jamais. A gente não vai conseguir aceitar. E aí talvez a gente comece a pensar a respeito disso quando o sofrimento for sabe quando eu falo assim, quando o fundo do poço for muito fundo, sabe? Sabe? Quando o fundo do poço for muito fundo, quando você estiver lá doendo, que você não suporta mais, aí você vai olhar pra cima, porque você só pode subir, né? Não pode descer mais. Tá no fundo do poço. Aí você olha pra cima. Quando você olha pra cima, aí você começa a lembrar de tudo que você tem ouvido aí no seu caminho, aí alguma coisa dentro de você vai te elevando. E aí você vai saindo dessa história. Aí você começa a passar para a segunda fase. Na segunda fase, você vai pegar tudo isso que você aprendeu e você vai olhar com mais atenção. Agora, na segunda fase, o cuidado que a gente tem que ter é não esquecer do alvo e não esquecer a referência. Porque se você esquecer do alvo e esquecer da referência, você vai ficar mais tempo nesse período de deserto. Eu tenho certeza que se você já trilhou ou tem trilhado um caminho da espiritualidade, e você deve ter visto aí que você está talvez num deserto há muito tempo. E se você se conectou aqui, talvez seja a hora de você sair desse deserto, viu? Porque quem chega aqui não chega à toa, não. Então preste atenção. Talvez você esteja nessa fase de sair do deserto, de passar para a fase, sabe? Passar para essa fase, onde o seu alvo é o divino dentro de você, onde o onipotente que te habita, que sabe tudo antes de você desejar. Então, por isso que você não tem que ficar desejando coisas. O seu desejo deve ser a presença, o contato com esse divino dentro de você. Esse é seu desejo. O código de manifestação é esse. O eu sou é o reconhecimento, não é eu, Alessandra, né, ou vocês que estão aí falando o nome de vocês, né?
O eu sou é o Deus em você. Você não tem eu. Ele é que é em você. E aí quando você mergulha nesse entendimento, as coisas se transformam, gente. As coisas mudam. As coisas começam a entrar num processo de transformação tão lindo que você fala assim, essa é minha terra prometida. Essa foi a terra prometida a mim. E isso, gente, é tão lindo de viver, tão lindo, desde que você entenda, como eu disse ontem, se você entender as regras do jogo, fica mais fácil. Agora, quando você não entende as regras do jogo e permanece na sua primeira fase, você vai continuar em sofrimento, né? Então, é isso. Edu, querido, beijo. Hoje eu tava bem lembrando de você. Olha, nada por acaso, né? Olha a gente aí, viu? Então, gente, essa é a mensagem aqui de hoje, né? E eu quero que vocês reflitam sobre isso em relação a essa consciência, a essa presença, ao estar nessa unidade, né? E aviso para vocês, a Academia Espiritual continua com as inscrições abertas, elas vão até sexta-feira. E o curso Código da Manifestação, ele vai ser um bônus, um presente para quem adquirir hoje a Academia Espiritual. Não perca essa oportunidade, porque assim, a gente só vai abrir daqui a pouco, né? Vai levar um tempinho aí pra gente reabrir as inscrições. Mas eu tô muito feliz com as pessoas que já se inscreveram, estão super animadas, o nosso grupo tá lindo e você não pode ficar de fora. Você tá na segunda fase? Então vem, se você chegou aqui é porque tá no seu momento. Então vem comigo, vamos trilhar essa jornada juntos, né? Mesmo que você tenha o seu processo sozinho, né, no seu interior, com o seu movimento aí, né? Você tem, mas quando você tem alguém do lado para te ajudar, é sempre tão bom, né? E a gente tem um grupo inteiro para se ajudar. E isso é lindo, gente. Isso é um movimento de puro amor, né? E é isso. Fica aqui o convite para você, tá bom? Você quer saber como é que faz? Isso aqui tem um link na descrição do meu perfil aqui do Instagram. Se tá com dúvida, manda um direct para mim, manda uma mensagem direta que eu te ajudo, né, a esclarecer qualquer dúvida que você tiver e vai ser um prazer ter você entre os meus contatos aí de amigos, das pessoas mais próximas, tá bom? A Renata tá falando, né, que só de pensar que está no momento fica maravilhada. Não é isso, gente. É entender, quando você entende onde você está e qual é a regra do jogo, não fica mais fácil, gente. Fica muito mais fácil, gente. Poxa, você se equipa melhor, você vai descobrir o que você precisa, né, de instrumento, de desenvolver habilidade. Nossa, é tudo de bom, gente. Fala sério. É muito poderoso mesmo. Aqui, ó, a Lucy tá falando, né? A partir do momento que te conheci, isso está mudando. Gratidão. Amém? Assim é. Isso aí, gente. Então vamos lá, né? Estamos aí a 7 minutos de live. Alguém tem alguma dúvida? Dá pra responder. Ainda 6 minutinhos dá pra gente responder. Eu vou colocar essa live no IGTV, tá? Pra você que chegou agora, de repente quer assistir do começo. Então vai ficar lá gravada pra você, tá? É bom que fica no IGTV, só pra passar um pouquinho o iniciozinho e pegar direto o conteúdo, né? Porque eu saio falando sem parar, né, gente? Eu falo muito. Podemos encerrar então, gente? Podemos, né? Deixa eu voltar aqui a minha fotinho. Ai, peraí, gente. Como é que faz isso? Pera. Acho que não vai, não. Hoje eu não vou conseguir tirar foto, será? Ontem eu consegui, hoje eu não consigo. Ah, Instagram. Bom, deixa a foto aí. Então a gente vai deixar salvo, tá bom? Ó, gratidão a vocês. Desejo a vocês aí um final de semana maravilhoso. Amanhã, possivelmente, eu vou fazer live aqui, mas talvez eu faça de manhã mais cedo, tá? Porque eu tenho um compromisso mais à tarde, então eu vou ter que me organizar aqui para poder fazer tudo, mas talvez eu faça a live de manhã cedo. E então fica ligado aí que uma live de amanhã também vai ser, ó, 10. Você não pode perder, tá bom? Ó, vamos falar amanhã, sabe de quê? Vou só falar o tema, assim, rapidamente. Prosperidade. Interessa esse tema aí? Vamos falar de prosperidade amanhã? Vamos. Vamos falar de abundância? Vamos. Amanhã é o dia, hein? Se prepara. Então, é isso aí, gente. Tchau. Muito obrigada a vocês. E, ó, vem pra Academia Espiritual. Vem, perde tempo não. Vambora. Tchau, gente.